esposa ou 3 filhos. Então, cada um aí tem uma situação. O outro é solteiro, não tem filho, uma outra pessoa que também não tem filho. Então, cada um tem a sua situação e ele tem que analisar. Mas o que a gente tem que falar é o seguinte: a FUNPRESP hoje é uma realidade. A única forma do pessoal da 4ª geração, que é o pessoal que entrou após 2013, ter aposentadoria acima do teto, é através do FUNPRESP, ou através de uma reserva que ele faça, ou de outra forma aí de previdência que ele faça. Porque hoje a forma de aposentadoria dele é no valor do teto, que hoje é R$ 7.087,22. Ele pode ser um professor titular, pode ser um professor com R$ 21 mil lá de salário bruto. Aposentou e é da 4ª geração, e não tem FUNPRESP, não tem uma outra previdência, não guardou o dinheiro, não fez uma reserva, a aposentadoria dele vai ser o teto, que é esse valor, R$ 7.087,22. Então, aqui, eu trabalhei aqui com 2 gerações, porque a 4ª geração, ela é depois de 2013, né? A 4ª geração, também tem pessoas da 4ª geração que não está no FUNPRESP também, ou outros que quando a pessoa agora assume aqui na UFG, ela automaticamente é inscrita no FUNPRESP, ela tem 90 dias para sair. Então, tem professores que saem também. Mas a gente tem aí 3 gerações de professores, a 2ª geração, que entrou até 19/12/2003, que mantém isonomia, paridade e integralidade. A 3ª geração são servidores que entraram a partir de 20/12/2003 e antes de 3/2/2013, porque o FUNPRESP foi implantada no dia 4/2/2013, tem aposentadoria pela média. Antes, era 80% dos maiores salários, desde 7 de 1994. Após a reforma, essa última reforma da Previdência, passou para 100% da média. Ou seja, antes você podia jogar fora os 20% piores salários. Agora não, agora é considerado todos os seus salários na média. E você pega todos os salários, para você saber qual é a sua média, você tem que pegar todos os seus salários desde o mês que você entrou, fazer uma tabela e corrigir todos pelo IPCA. Essa é a forma de você obter a média. Aí tem muito lá no site do FUNPRESP mesmo, lá tem como você fazer uma simulação. Depois eu entro lá no site e mostro para vocês. Tem como fazer uma simulação. E a 4ª geração, que é a geração que entrou após a implantação do FUNPRESP, que é a aposentadoria no teto do regime geral de previdência social. Então, como eu falei, não tem como a gente falar que não existe o FUNPRESP. Não tem como a DUFG e o PROIFS, com a responsabilidade que tem, falar para você, não faça a opção pelo FUNPRESP. O que a gente faz é discutir o FUNPRESP, é acompanhar o FUNPRESP, vou mostrar para vocês para frente qual é a nossa ação, quais as nossas atitudes em relação ao FUNPRESP, e ver o FUNPRESP, porque o FUNPRESP hoje é a única opção de vários colegas nossos, de todos os colegas nossos, da 4ª geração, a única opção que tem hoje de ter aposentadoria acima do teto é o FUNPRESP, ou outra previdência aberta, ou guardar dinheiro aí, ou fazer economia, ou pegar aquele valor, que é a diferença lá, que a gente vai fazer uma conta na frente, e aplicar, e cada um faça a sua escolha. Mas ele tem que ser consciente de que, se ele entrou depois de 4/2/2013, esse aqui é a aposentadoria dele pelo governo federal. Então, de começo de conversa é esse. Aí a gente tem o seguinte, olha, a gente tem o artigo 40, para você ver como era e como ficou. Redação pela emenda constitucional 103 de 2009. Isso aqui é uma justificativa do governo para poder fazer essa medida provisória que virou essa lei última que alterou o FUNPRESP, que era o seguinte, se você olhar o regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14, observado e disposto no que couber por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.
Aí, a mudança foi essa, o governo mudou isso aí com a reforma da Previdência, a última reforma da Previdência, olha. Ele veio aqui na modalidade de contribuição definida, continuou, e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta. Então, aqui a gente tem uma preocupação grande com isso aqui. Ó. Por quê? Porque o governo tem duas leis complementares que regulamentam as previdências fechadas. É a Lei Complementar 108, que eu vou falar um pouquinho na frente, e a Lei Complementar 109. E o governo está pensando em abrir essas duas leis, mexer nelas, que ele precisa fazer isso por causa da reforma da Previdência, para poder abrir isso aí para entidade aberta de previdência complementar. O que é isso? O governo, hoje, ele só pode pagar um para um, se você coloca R$1, ele coloca R$1 lá no Funplesp, em entidade fechada. Né? E ele quer abrir isso aí para entidade aberta. Então, esse é um risco que o Funplesp corre também. Por quê? Porque se abrir para entidade aberta, em geral, se pegar um Bradesco, um Itaú e outras aí, o que aconteceu no Chile é um bom exemplo, esse pessoal, no início, vai oferecer o céu para os servidores irem para lá, e no futuro, aí, daqui a 30 anos, porque essa previdência você só vai receber para o futuro, a gente bate na mesa, esperamos que sim, porque não queremos que aconteça nada conosco durante esse período. No futuro, ninguém sabe o que vira aí uma entidade aberta aí de previdência, a gente já conhece muitos casos. Então, houve essa alteração na lei. Ou seja, pode ser que, agora, no governo Lula, pode ser que isso aí não ande. Mas no governo Bolsonaro, junto com o Guedes, estava andando muito para ele abrir para que o governo e as outras, aí, o Banco Brasil e outras entidades, pudesse passar o dinheiro aí, passar a contribuição do patronal para a entidade aberta. Então, você tem Petrobras, e o servidor ficaria livre para escolher. Né? Hoje é somente por entidade fechada, que é o caso da Funpresp. Uma entidade fechada, a gente vem aqui. Né? Essa lei 12.618 de 2012 foi o que instituiu a Funpresp, é a lei de criação do Funpresp, tanto o executivo como o legislativo, como o judiciário, e a Funpresp ela foi criada pelo decreto 7.808 de 2012, com a finalidade de administrar e executar plano de benefício de caráter previdenciário complementar para os servidores públicos titulares do cargo efetivo da União, suas autarquias e fundação. Ou seja, ela é uma entidade fechada, é uma entidade sem fins lucrativos. O que significa isso? Significa que você tira os custos administrativos e tudo que a entidade conseguir de lucro aí, nas ações, de rendimento nos investimentos feitos, isso vai para todo mundo. A entidade aberta, você tem um custo administrativo e também você divide os rendimentos com o pessoal que é dono daquela entidade aberta. Né? Então, tem essa diferença aí, ou seja, o bolo seu, no final, ele pode ser menor, porque também vai depender muito da forma que foi feito o investimento. Então, a Funplesp foi implantada em 4/2/2013. Então, por isso existe a Funpresp. Existe por quê? Porque a reforma da Previdência de 2003, ela colocou um artigo lá onde o governo era obrigado a criar entidades fechadas. Isso depois, de 2003, demorou 9 anos, que foi essa lei aqui, para poder ter a criação da entidade. Enquanto isso, todo mundo que estava nesse gap entre a reforma da Previdência e a implantação do Funpesp ficou na média para poder aposentar, se for por incapacidade, ver o valor da pensão, né, ver o valor da aposentadoria, essas coisas todas aí. Tá? Então, demorou 9 anos. Bem, e quais foram as alterações ocorridas nessa última lei aí, que era uma medida provisória e virou essa lei, era a medida provisória 1119, e virou a lei 12.618, de 30 de abril de 2012.
Primeira coisa que ela fez foi o seguinte, ela alterou a natureza pública para a natureza privada. Na época, a FUNPRESP era uma empresa, era uma previdência de natureza pública, e agora era de natureza privada. O que significa isso? Que até então era para a lei de licitações, agora passou para o regime diferenciado de contratações, né, que permite a contratação direta de terceiros, como banco de investimento, seguradoras e outros, podendo incorrer no que aconteceu em outros fundos fechados desse aí. Isso aí pode ocorrer em fraude, pode ter desfalque, déficit, né? Você sai da natureza pública, você sai do CGU, do TCU, você deixa de ter algumas fiscalizações aí que a natureza pública obrigava. Então, outro efeito negativo que teve aí, da exclusão da natureza pública, foi a redução na dedução do imposto de renda. Isso aqui não pega muita gente para os servidores que podiam chegar até 20,5%, ou seja, quando ela era de natureza pública, do meu rendimento anual, eu podia declarar até 20,5% de aporte na Previdência. Além dos meus aportes mensais aí que eu poderia fazer mais aportes que poderia chegar até 20,5%, ele garantia que eu poderia fazer abater lá na minha declaração de imposto de renda. Como ela passa a ser agora de natureza privada, eu só posso investir na Previdência até 12%. Eu posso investir mais, mas eu vou poder ter desconto do imposto de renda só até 12% do meu rendimento. Ou seja, se eu ganhasse aí, se eu tenho um rendimento de 100 mil anual, eu poderia colocar na Previdência até 20.500, né? E esses 20.500 eu jogava na minha declaração de imposto de renda e ele ia bater os 27,5 lá na minha declaração de imposto de renda. Agora eu posso investir no máximo 12 mil. Então, isso aqui também muda. Não sei se isso pega muita gente, porque os pessoal nosso que adere, ele fica mais um para um com o governo federal, né? Outra preocupação grande nossa foi os diretores não terão mais o limite do teto remuneratório dos servidores públicos. O que significa isso? Você está aumentando o custo administrativo da FUNPRESP. Então, isso aqui é uma coisa injustificável, porque são custos que saem dos recursos da fundação, ou seja, você, dependendo do custo administrativo, você diminui o seu bolo. Previdência é uma caixinha que você vai colocando dinheiro lá, no final da sua vida ali, você faz sim umas contas atuariais, considerando previsão de vida e etc., e você vai pegando de pouquinho em pouquinho ali daquele negócio. Então, se você aumenta o custo, já é que ela é sem fins lucrativos, se você aumenta o custo dela, custos administrativos, obviamente o seu bolo pode diminuir. Então, esses diretores estão livres, apesar de ainda ter a lei 108 e 109, que rege as entidades, mas isso aí, se eles tiverem um conselho deliberativo conivente com ele pode conseguir aprovar no conselho deliberativo o salário acima do teto do serviço público. Antes, eles não podiam receber mais do que o teto remuneratório do servidor público, eles são agora livres para isso aí. Outro fator importante que a gente conseguiu, então, de tudo nessa lei, nessa medida provisória que virou essa lei, a gente conseguiu fazer que os deputados apresentassem mais de 200 emendas. A única coisa que a gente conseguiu foi aqui na alteração, no cálculo do benefício especial. Eu vou falar para frente o que a gente conseguiu, mas essa lei ela altera o cálculo do benefício especial. E você vai ver na simulação pequena que eu fiz o prejuízo que principalmente o pessoal do EBTT. Eu não fiz para o EBTT, não, mas o prejuízo para o EBTT é grande. Mas eu fiz, e para a mulher também. Para a mulher também o prejuízo é maior do que para o homem. E eu explico daqui a pouco. O governo nos atropelou, ele fez uma medida provisória, e essa medida provisória, no dia da votação, que ela arrumou, que o governo nomeou um relator lá na Câmara, o presidente da Câmara nomeou um relator, o relator
ele não aceitou nenhuma das 201 emendas, 200 e tantas emendas que a gente conseguiu, via o deputado, colocar, e ele usou a justificativa enviada para o governo como o relato dele, e eles atropelaram e aprovaram isso aí na Câmara. Depois da Câmara, ela foi para o Senado. No Senado, ela caducava dia 5 de outubro, logo depois das eleições. O Cajuru foi o relator. A gente conseguiu uma reunião com a equipe do Cajuru, não conseguiu com o Cajuru porque ele estava trabalhando na eleição e não apareceu na reunião. Explicamos tudo que a gente via de negativo e não víamos necessidade de uma medida provisória para poder alterar isso tudo. A gente entendia que a única coisa que essa medida provisória poderia ter era abertura de novo prazo de adesão por FUNPRESP, mas eles falaram que não tinham como fazer, porque ia caducar, papapá, era questão política também, passaram o rolo com o pressor, aprovaram no Senado, e do jeito que veio na Câmara, né, a gente conseguiu mexer aqui no benefício especial, e o Bolsonaro foi no dia... O Bolsonaro pegou ela e aprovou, e não vetou artigo nenhum, do jeito que chegou, sancionou, então virou lei. Então, agora, essa lei foi alterada por essa última aí essa aqui, né? Ó, Lei 14.462, de 22. Bem, então vamos ao benefício especial. O que é isso aí? Bem, o que a gente conseguiu com o benefício especial é o seguinte: você entrou, suponha que eu seja lá da terceira geração. Eu entrei aqui, vou dar o exemplo que eu dei aqui, eu acho que é de 2008. Eu entrei em 2008 e fiz adesão ao FUNPRESP. Eu fiquei muito tempo pagando acima do teto. Então, o que é esse benefício especial? É o seguinte: o governo faz uma conta e, segundo ele está te devolvendo o que você pagou acima do teto. Devolvendo entre aspas. Ele faz uma conta, faz um fator de conversão, fala que vai te devolver o que você pagou acima do teto se você fizer a adesão. Então, isso é o benefício especial. Ele faz a conta no dia da sua adesão e, a partir disso, quando você aposentar, você vai receber esse benefício especial, você vai receber o teto, mais esse benefício especial corrigido pelo IPCA, mais o que você colocou no FUNPRESP, se você fez adesão. Então, esse benefício especial vai ser devolvido para você, junto com o teto, quando você aposentar. Então, esse é o benefício especial. Então, o que mudou nele? O que o governo quis mudar nele? O que o governo quis foi o seguinte: ele alterou, para quem antes de 2000 aqui é melhor aqui, antes de 2003, que é a terceira geração, o pessoal que aderiu antes da reforma da Previdência de 2019, a média era feita dos 80% melhores salários. Ele mudou por 100%. A justificativa é que tinha uma nova reforma da Previdência. Bom, engraçado é que você pagou isso aqui lá no período, se ele pegasse e fizesse as contas suas, considerando os 80 melhores, a média dos 80% melhores salários, até 2019, porque você pagou quando valia aquilo, e depois dali fazer com 100, tudo bem. Não, ele quer considerar tudo já. Isso aqui dá uma perda de valor do benefício especial. Em vez de ser a média dos 80% melhores salários, ele alterou por 100% melhores salários. Outra coisa que ele alterou, em vez de ele considerar 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, ele considerou, nesse tempo aqui, esse TT, ele considerou 40 anos para o homem e para a mulher. Então, era 30 e 35, ele mudou para 40 anos, para fazer o fator de conversão. O fator de conversão é o tempo de contribuição dividido pelo tempo total. Então, você pega o seu tempo de contribuição dividido pelo tempo total. Ele fez o quê? Ele aumentou o tempo total para todo mundo.
tanto para a mulher como para o homem. Aumentou para 520. O que é 520? 40 vezes 13. Porque você tem 13 salários por ano, considerando o 13º, 40 anos, 40 vezes 13 dá 520. O que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu que, para os que fizessem adesão até 30 de novembro agora, a gente conseguiu manter a regra antiga. Qual era a regra antiga? Os 80% melhor, calcular a média, considerando os 80% melhores salários, manter os 80% melhores salários e considerar 35 anos para homem e 30 anos para mulher. Então, quando é homem, o tempo total é 455, que é 35 vezes 13, e quando é mulher, o tempo total é 390, que é 30 vezes 13. Então, isso aqui foi a única coisa que a gente conseguiu mudar na medida provisória enviada pelo governo. Mas, a partir de 1º de dezembro de 2022, toda vez que ela abrir prazo para adesão, aí o tempo vai ser de 520 e a média vai ser feita considerando 100% dos melhores salários. Tá certo? Então, essas são as mudanças básicas. E eu vou abrir aqui, antes de eu fazer uma conta, eu fiz uma conta, vou só colocar isso aqui ainda. Por que ele fez isso aí? Isso aí fez por causa do seguinte, é aquilo que eu falei para vocês, a reforma da Previdência, ela saiu de 80% para 100% de todo o período contributivo. Então, quando eu faço esse benefício especial saindo de 80% para 100%, pelas nossas simulações, tem um prejuízo estimado aí de 9,3% do benefício especial. Tá certo? Ou na média salarial. Ou seja, se a minha média era 10 mil, né? Ela vai ser aqui, menos 10 mil, menos 930, ela baixa para 9.070. Então, você tem uma perda aqui na sua média salarial, de 9,3% quando você sai de 80 para 100. Outra coisa aí é o aumento da exigência do tempo de contribuição. Quando eu saio de 35 para 40 para o homem, a gente tem uma perda aí de mais 12,5%. Então, quando você soma essas duas perdas aqui, o problema é o seguinte, que 12,5% teria que fazer a conta em cima desse. Mas fazendo uma conta brutinha aí, dá mais de 20% de prejuízo. Né? E a mulher, que era 30 e passa para 40, o homem era 35 e foi para 40. A mulher era 30 e passa para 40, ela vai ter uma perda aí no benefício especial de mais 25%. Além daquele 9,3%, vai ter mais 25%. E os professores aí do EBTT ainda é pior. Como o tempo de contribuição era 30 e 25, o prejuízo do pessoal do EBTT é 25% para o homem, 37,5% para a mulher. Então, esses são os prejuízos que tem no cálculo do benefício especial. Ou seja, é um prejuízo grande para os professores, porque o benefício especial ele vai receber a partir do momento que ele aposentou até a sua morte, até o falecimento ali. Então, ele vai ter esse valor diminuído. Eu fiz algumas simulações aqui. Antes de partir para as simulações, eu vou abrir um pouquinho para ver se vocês têm algum comentário, quer fazer alguma pergunta até aqui, para a gente não ficar muito longo. Alguma pergunta, gente? Se tiver, pode ficar à vontade. Vou para a simulação? Camila falou, e a diferença entre migração? Camila, se você quiser explicar qual é a sua dúvida. Boa tarde, professor. A migração, então, é diferente da adesão, certo? Porque também abriram prazo para migrar aquele pessoal que está da terceira geração para migrar para o regime da quarta geração. Não, é a mesma coisa. Então, o prazo é o mesmo para os dois. Ah, tá, não, entendi. Assim, é a mesma coisa. O problema é o seguinte, você pode fazer migração, entendi o que você falou.
Você pode fazer migração sem aderir ao FUNPRESP, entendeu? E você pode fazer migração aderindo ao FUNPRESP. Então, tem uma diferencinha aí mesmo. Eu posso, por exemplo, optar para pagar a Previdência no teto, mas não vou aderir ao FUNPRESP. Poderia fazer isso. Bom, então, talvez aí seja a dúvida sua. Migração com adesão e migração sem adesão. Tá bom? Então, pode fazer isso sim. Elizabeth. Para servidores mais antigos, eu sou de 88, como é que fica? Elizabeth, eu não aconselho. Eu, por exemplo, eu sou de 92. Eu jamais migraria de onde eu estou hoje. Por quê? Porque a gente tem isonomia com o pessoal da ativa, a gente tem o salário integral, tem isonomia e paridade, né? Tá certo? Ou seja, o mesmo salário que o pessoal da ativa vai receber, a gente vai receber. Então, assim, hoje eu não... A isonomia é a mesma carreira, sempre que se eles mudarem de carreira, a gente vai junto, né? Paridade é salário mesmo e ainda recebe o salário integral. Então, assim, eu, Gessi, aquele negócio, né? Aquilo que eu falei no início. A diferença grande nossa é que a gente não manda em ninguém e a gente não desconhece nada. Mas eu, Gessi, que estou na mesma situação sua, eu não aderia nem migrava. Eu continuava onde estou. Porque o nosso tempo para aposentar é pequeno, a gente não vai ter tempo de fazer uma previdência grande e a gente tem alguns privilégios aí, se o pessoal falar que é privilégio, não sei se é privilégio, o governo gosta de falar isso, de pagar a vida inteira, a gente pagou em cima do bruto, né? Então, a gente conseguiu manter essas coisas aí que não compensa fazer migração nem adesão a nada. Se você quiser ir para o FUNPRESP, por exemplo, vá como alternativa, né? Que lá tem seguro, tem outras coisas, e você não mexe na sua carreira. André. Oi, Gissi, boa tarde. Andréa. Eu estou com uma dúvida, está me ouvindo? Estou. Tá. Eu sou da terceira geração, eu entrei em 2012, e eu trabalhava em outro local antes, então eu contribuí por lá. Nesse caso, aí, o que você me sugeriria? Porque é público ou privado que você trabalhava? Então, uma época eu trabalhei no público, eu trabalhei no Hospital Sara, e depois eu trabalhei na católica, na privada, entendeu? Aí foi aí que eu perdi essa coisa Quando eu fui para a católica, o vínculo, aí em 2012 eu entro aqui na UFG. Então, eu estou nesse esquema de salários diferentes, desse 80%. Eu estou bem nessa questão que você está colocando de terceira geração aí, e com esses 80 e 100, né? E sendo mulher, então, eu não fiz adesão nenhuma de nada, entendeu? Assim, quando veio a proposta, eu não mexi com nada, eu não... Olha, o seu caso, André, assim, dependendo dos salários que você tinha antes, se esses salários que você tinha antes, ele vai baixar muito a sua média, entendeu? É um caso para se estudar. Por quê? Porque o que acontece é que a nossa carreira, por exemplo, a de professor, a gente deixou ela com 19 anos, por quê? Porque hoje a gente tem a classe E, que é a classe titular, de modo que o professor passe um bom tempo na classe titular, e isso melhore a média dele, né? Porque hoje o pessoal já entra com doutorado, mas na minha época, por exemplo, a gente entrava com graduação. Então, depende muito do salário seu antes de 2012. Hoje, a sua forma de aposentadoria, sem adesão ao FUNPRESP, que você é da terceira geração, ele é pela média dos 100% dos salários. Se, por exemplo, você pode fazer ou não a opção para usar esse tempo que você tem antes de 2012. Mas se você for usar esse tempo que você tem antes de 2012,
eles vão fazer a média do salário de todo o tempo que você usou a partir de 94, de julho de 94. Esse tempo que você usou, a partir de julho de 94, eles vão pegar todos os salários, ajustar eles, né, pelo IPCA e colocar ele no valor atual de hoje. Depois que ele pegar todos os salários de todos os meses e 13º, eles vão fazer sua média. Então, cada caso é um caso, a gente tem que analisar cada caso. E também você, qual a disponibilidade de você ainda continuar trabalhando por mais tempo, a sua idade. Então, você tem que analisar o seu caso de, assim, não dá para falar para você, faça adesão ou não faça adesão. A única coisa que a gente fala é o seguinte, se conscientize, olhe o seu caso, veja o seu perfil, né? Porque a gente tem que analisar caso por caso. Teria que ver salário, teria que ver, porque hoje a sua forma hoje de aposentadoria é pela média. A média é 100% dos salários que você utilizar a partir de julho de 94. Tá bom? Mas é importante analisar direitinho. Tá, e só outra pergunta, assim, essa análise, vocês estão subsidiando a gente para fazer análise? Vocês estão ou não? Olha, eu vou mostrar eu vou mostrar aqui no FUNPRESS um local onde você faz simulação. Tá bom. Do que você... Eu vou mostrar depois no site. Do que seria a sua aposentadoria, ou pelo menos uma previsão de aposentadoria, se você fizer adesão ou se não fizer. Entendeu? Porque como o seu caso é a média, o local que faz a simulação, por quê? Porque você teria que pegar todos os seus salários que você tem e atualizar eles pelo IPCA. É uma conta meia... Então, o simulador que tem lá, ele ajuda a fazer isso. Depois ela é chata, né? Porque a gente teria que buscar todo o salário da gente. Né? Ela é complicadinha de fazer. Tá, mas obrigada, Gissi. Tá bom. Eu acho que tem mais aí, deixa eu ver quem mais está querendo. Antes da gente ir para frente, para mim que eu tinha visto o Marcos levantando a mão. Vamos lá. Está me ouvindo bem, professor Gissi? Sim, sim. Então, eu tenho uma dúvida também, uma dúvida semelhante. Na verdade, eu tenho uma opinião mais ou menos formada, aí eu vi sua apresentação, eu queria só ver se eu estou no caminho certo, assim, né, da minha análise. Eu tomei posse em 7 de janeiro de 2011. Então, acho que eu sou da 3ª geração. E aí a minha média, a minha aposentadoria seria a média dos 80 maiores salários. E aí... 100. Hã? Agora é do 100. Isso. Aí, assim, eu... 100% de todos os salários. Pega todos os seus salários, atualiza ele no dia que você for aposentar e faz a média. Só que eu posso pedir todos os salários da UFG somente? Pode. Você pode. Como que eu faço esse pedido? Não, assim, porque você trabalhou fora, que você está falando. Trabalhava em universidade particular, terrorista. Sim, depende. Aí você vai ter que cumprir o tempo de acordo com, só com o tempo da UFG. A gente pode ou não... Mas isso é automático, assim, ou eu tenho que solicitar... Não, é automático, não. Tem uma certidão de tempo de contribuição, que a gente tem que pegar lá no INSS. Tá bom. Se você entrar no INSS, aquele meu INSS, eu estou falando isso porque eu fiz isso esses dias. Eu tinha 3 anos e meio fora do UFG, para mim compensava, porque era antes de 94, e ele me ajudava na regra de transição dessa última reforma. Então, eu peguei o meu CTC, entrando naquele meu INSS, eles vão te pedir, é bom você ler bem antes, porque você vai precisar de um monte de documento para poder pedir essa certidão, e eu aconselho assim, certidão de tempo de contribuição. Eu fico com ela na mão e só peço a verbação se me interessar. Então, eu tenho que averbar. Tem que averbar na UFG. No seu caso, que você entrou em 2011, eu pegaria esse certidão, você ainda tem um tempo longo aí pela frente, e você ficaria com essas certidões, e você vai usar elas se te interessar ou não. Se você tiver mais gás para trabalhar um tempo a mais, de modo que isso aí, a sua média melhore... Porque esse que é meu objetivo, professor. Eu não tenho muita pretensão de aposentar cedo.
eu tenho previdência privada desde quando eu entrei na UFG, mas eu queria só considerar os salários, para minha aposentadoria, os salários da UFG. Então, aí é isso, eu ficaria com essa carta. Eu pegaria o meu CTC, que quando der aí, se você tiver disponibilidade, tiver vontade de fazer, pega a sua certidão de tempo de contribuição no INSS e fica com ela. Se no futuro, o futuro, cada dia é um dia na vida da gente, né? Uhum. Aí no futuro, você acha que compensa usar essa certidão, fazer a averbação, você faz. Se você acha que não compensa, você trabalha um pouco mais aqui na UFG e aposenta só com o salário da UFG, porque pode ser que isso aí atrapalhe a sua média. Mas aí que eu te perguntei, por isso que eu perguntei se é automático. Então, se eu ficar o tempo que for necessário na UFG até aposentar por tempo, automaticamente vão considerar só os meus salários da UFG ou não? Só o da UFG. Tá. Porque você não averbou o outro. Tá. E aí, um último questionamento que eu tenho é assim, a impressão que eu tenho da FUNPRESP, sempre quando eu converso e vejo essas apresentações, o que me deixa reticente é que algumas regras estão sendo mudadas ao longo da gestão desse fundo, né? E essa é uma decisão muito importante na nossa vida, né? E a gestão do fundo mudar depois que você faz a decisão, porque eu comparo com o meu plano de previdência, porque o plano de previdência que eu contratei é o mesmo, sabe? Assim, o que eu contratei em 2011 continua hoje, né? E aí não parece ser o caso da FUNPRESP. A minha impressão está correta? Olha, ela muda, né? Por quê? Porque depende de lei federal, muda o governo. Eu, por exemplo, eu entrei aqui em 1992. Então, em março de 1992, eu tenho quase 31 anos de UFG, eu peguei 4 reformas da Previdência. Então, assim, aquela promessa de quando eu entrei aqui de Previdência, ela mudou completamente. Cada vez que tem uma reforma, eu tenho aumentado o meu tempo significativamente, né? Então, assim, eu saí de quase 50 para 57 agora para 60, e estou pensando, pô, será que com 60 agora vai dar certo? Então, a mesma coisa é o FUNPRESP, como é uma entidade fechada, que tem o governo federal como um pagador, né, lá, ele é um contribuidor, e ela é regida por leis federais e etc., o governo pode mudar aí, igual mudou agora, né? E aí a gente vai ter força ou não para brigar contra essas alterações. O que a gente no PROIFES faz é tentar estar no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, e ficar atento. É uma chamada de atenção que eu vou dar daqui a pouco para quem adere ao FUNPRESP. Né? Assim, não tem como você fazer adesão e não participar, não ficar atento, porque ataque vai sofrer todo dia. Se você pensar hoje que o FUNPRESP, só o FUNPRESP tem já em caixa 6,1 bilhões, o mercado financeiro está doidinho para pegar esse dinheiro, né? As entidades abertas aí estão doidas para entrar nesse mercado. Então, ataque ela sofreu o tempo inteiro, ela não vai ter como ela não sofrer ataque. E o Domar? Não tem muita garantia, viu, Marcos? Assim, a questão é acompanhar e participar. Não tem como assim, ela não vai ter mais mudança nenhuma, não tem como. É vinculado a leis federais, o pessoal pode alterar aí a forma de estruturação dela quando tiver maioria na Câmara ou no Senado. E o Domar? E o Domar? Se o Domar estiver falando... Assim, oi, tá me ouvindo? Tô. Tá. Gessi, em relação a essa questão da averbação, eu acho que eu fui um pouco precipitado na época, e quando eu entrei na universidade em 2012, eu já corri, peguei essa certidão e já averbei tudo. Então, são 10 anos de universidade agora, mas pela idade eu vou ter que trabalhar mais uns 25. E aí, o que eu quero saber, é possível tirar esse tempo que eu averbei? Porque são mais de 15 anos. E o Domar? Eu acho que sim.
mas eu não vou te falar que, com certeza, seria bom você procurar o ProPessoas lá, o pessoal, agora, eu não sei se mudou o nome lá, que era o antigo departamento pessoal, para fazer essa consulta, mas eu acredito que sim, porque isso aí eu acho que é prerrogativa sua, Certo. entendeu? Então, eu acredito que sim, você pode pedir para desaverbar, né? Uhum. Mas eu não estou te falando com certeza, não. Eu aconselho você a procurar ProPessoas. Tá certo. Obrigado. A Lourenço falou que é possível, sim. Então, alguém aqui já fez isso. É aquilo, eu sempre acho o seguinte, essas coisas a gente guarda, se a gente precisar, a gente usa. Porque é igual o seu caso, 10 mais 25, 35. De repente, você vai aposentar sem precisar desse tempo. Sim. E isso aí pode abaixar a sua média, por exemplo, pode abaixar a sua aposentadoria. Depois é o Vinícius Cunha. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, sim. Eu sou da quarta geração, eu fiquei com a dúvida na questão da mudança que houve na lei atual, da natureza pública para privada, né? E aí, pegando um gancho que você falou da questão das entidades, qual que é o risco mesmo da FUNPRESP, claramente? As entidades abertas, elas estão objetivando o fundo, em que sentido? Você poderia me ajudar nessa dúvida? Está me ouvindo? Ouvi sim, Vinícius. Vinícius, risco sempre tem, né, Vinícius? O que acontece é o seguinte, FUNPRESP, ela tem servidores da Receita, tem servidores de órgãos do governo aí, fiscalizador do governo forte, né? Então, a FUNPRESP, ela tem um estatuto que não é ruim, o estatuto da FUNPRESP. Se você ler o estatuto da FUNPRESP, você vai ver que ele não é ruim. Então, se o servidor ficar mais atento aí e participar, tem chance de você fazer ela funcionar. Ela, até hoje, ela tem funcionado bem, ela não tem funcionado ruim até hoje, não. Eu acompanho ela e, apesar de eu não precisar, eu aderi naquele alternativo, até para acompanhar mesmo, um tempo atrás, eu aderi naquele alternativo, então sou participante alternativo. E aí eu acompanho muito o FUNPRESP, eu sou associado à ANAPAR, que é uma associação nacional de participantes desses fundos, né? Nós, lá do ProIFS, nós conseguimos colocar um diretor na ANAPAR, nós temos 4 representantes lá nos conselhos da FUNPRESP, a gente está atento a tudo. Agora, o que é possível, mas eles têm dificuldade porque o número de participantes do FUNPRESP, ele ampliou, e são pessoas aí de órgãos também, assim como tem muitos professores, tem muita gente da Receita Federal, tem muita gente de órgãos muito fortes aí do governo, que tem um poder junto com a gente aí de briga muito grande, né? Você vê que mesmo nessa dificuldade toda desse Congresso e desse Senado, dessa Câmara e desse Senado, a gente ainda conseguiu pelo menos reverter o benefício especial, né? Então, a briga é essa, vai ser uma briga grande. O mercado financeiro é forte, vai ficar sempre atacando, mas é aquele negócio, criação do Estado tem a briga de espaço, né? Ok, obrigado. Elcio. Boa tarde. Me ouve? Estou escutando, sim, Elcio, pode falar. Gessi, por gentileza, você falou adesão alternativa. Você pode explicar melhor? Eu não entendi. Como que é isso? Adesão alternativa. Sim, daqui a pouquinho eu coloco o slide lá e explico direitinho lá, viu, Elcio? Quais são os tipos de participantes. E mostro para você. Muito obrigado. Aí eu mostro lá como que é. Pessoal, eu acho que parou aqui, eu vou voltar lá na minha apresentação e colocar algumas coisas lá para vocês verem as contas que eu fiz. Vamos lá, para aí. Pronto. Aqui eu fiz aqui só para vocês verem como é que foi a conta do benefício especial. Ó, o benefício especial até 30/11/2022. Suponha que o salário médio, depois de calculou, foi lá, colocou todos os salários, corrigiu pelo IPCA e etc., deu 14 mil. Deu 14 mil. Isso aqui é a média dos 80% melhores salários desde julho de 94.
Aí eu pego uma pessoa que entrou em 11/11/2008, ou seja, tem 14 anos que essa pessoa entrou. Então, 14 vezes 13, então ela tem 182 meses de contribuição. Deixa eu ver aqui se os meninos ainda estão por ali. Só porque eu vi que tem alguém querendo entrar. Tá, beleza, vamos para frente. Então, essa pessoa tem... Aqui a conta. Essa pessoa tem 182 meses de contribuição. Ele é homem. Então, o tempo total dele, 455, considerando os 35 anos vezes 13. O fator de correção dele, então, é o tempo de contribuição dividido pelo tempo total. É 0,4. Aí o valor, que é base de cálculo, que eu vou fazer o cálculo do benefício especial, eu pego a média, que é 14 mil, tiro o teto, que é 7.087, então essa base de cálculo é 6.912. Eu vou e multiplico esse valor aqui, minha base de cálculo, pelo fator de correção, eu vou ter aí um benefício especial de 2.765,11. O que significa isso? Significa que ele vai receber, se fosse hoje, ele iria receber uma aposentadoria de 7.087,22, mais 2.765,11. Então, se você pegar isso aqui vai para 9.850. 9.850. Para ele chegar nos 14 mil, que ele tem de média, isso aí é para o pessoal pensar. Quem entrou antes, pensar. Para ele chegar nos 14 mil, ele ia ter que receber pelo menos aí 4.300 na FUNPRESP. Ou seja, o bolo que ele ia ter que juntar até o dia de aposentar teria que ser 4.300 lá. E lá no simulador do FUNPRESP ele faz isso. Tá certo? Então, você tem que fazer essa conta para você ver como é que seria. Então, muitas vezes, quem está com mais tempo aqui, por exemplo, quem entrou próximo ali, 2005, 2006, 2004, tem que fazer uma conta bem feita. Por quê? Porque a média dele é maior aqui, ele tem que ver qual é o benefício especial, ele tem que pegar esse benefício especial mais o teto, ver a diferença que dá para esse salário médio, para ele ver quanto que ele teria que receber no FUNPRESP. Aí faz a simulação no FUNPRESP, ver quanto que ele juntaria nesse período, ele tem que chegar pelo menos na média. Porque se ele chegar abaixo da média, não compensa ele aderir ao FUNPRESP. Então, isso aí é uma continha sem muita dor que você poderia fazer, considerando uma média sua aí sem muita conta. Eu não sei quem me perguntou lá, eu não lembro o nome, mas isso aqui é uma conta rápida de fazer. Como vai virar esse benefício especial? Veja que vai piorar muito. Olha. Aquele salário lá, ele passa a ser 100% dos melhores salários. Ou seja, eu vou considerar todos os salários. Pelo prejuízo estimulado que a gente tinha feito lá de 9,3%, aquele 14 mil lá, ele passa para 12.698. A média, em vez de ser 14 mil, passa a ser 12.698. Bem, o tempo de contribuição é o mesmo, mas o tempo total muda. Muda para 40 anos, ele passa para 520 meses, 520 salários. Quando eu faço o fator de correção, ele dá 0,35. Vou para o meu VBC, que é o valor base de cálculo, média menos o teto, 5.610,78. VBC vezes o fator de correção, 1.963,77. Então, eu saio de 2.765 para 1.963,77. Ou seja, a partir do dia 1º/12, a terceira geração que não fez adesão não compensa mais fazer, no meu entender. Mas, como eu disse, isso é coisa pessoal, é seu, você que tem que decidir. Tá? Então, isso aí já para nós, lá do Prêmio, a gente discutiu muito isso, fizemos, o Eduardo, do Rio Grande do Sul, a gente tem um grupo lá que só estuda, fica estudando, tem um grupo, um GT de Previdência, e para a gente, se não tivesse conseguido isso aqui, a gente estaria aqui falando, olha, não adere, porque o prejuízo aí é grande, você pegar esse 1.963 mais 7 mil, você precisaria de um valor aqui, de um valor grande para você chegar nesse aqui. Então, aí o prejuízo do nosso aí foi grande com essas mudanças, tá certo?
Então, assim, essa aqui é a forma de calcular o benefício especial, ou seja, a forma de você receber de volta, caso faça a migração e adesão para o FUNPRESP, aquele valor que você pagou acima do teto durante algum tempo. Isso é o pessoal da terceira geração. Da quarta, nunca pagou acima do teto. Outra coisa que a gente olha também é esse aqui, ó. Com a mudança, fundo, isso aqui dá certo? Tá. Com a mudança com a reforma da Previdência, as alíquotas mudaram, elas vão de 7,5% até 22%. Aí eu fui aqui e peguei um salário de 14 mil. O valor pago hoje no regime próprio de Previdência Social, que é o que a gente está, ele é 14 mil vezes 16,5, né? Porque os 14 mil ele está nessa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui, a alíquota é 16,5, menos 441. Oxe, deixa eu voltar aqui. Menos 441,09, né? Que essa aqui é a parcela deduzida, devido porque ela é escalonada, né? A gente paga, essa pessoa está pagando hoje no RPPS R$ 1.868,91. Bem, suponha que eu só pague até o teto. Então, quem ganha hoje 14 mil? Quem paga só no teto, o teto é R$ 7.087,22. Então, o teto está 14% a alíquota. Menos o parcela reduzir, que é 163, ela está pagando R$ 828,39. Observe que essa pessoa aqui, se ela for da quarta geração e essa aqui da terceira geração, essa da quarta geração está pagando R$ 828,39, a da terceira geração está pagando R$ 1.868,91. Está dando aqui R$ 1.060 a mais, né? Essa pessoa aqui está pagando. Então, se ele aderir ao FUNPRESP, como é que faz a contribuição do FUNPRESP? Você pega os 14 mil, tira o que você pagou para a Previdência, aqui, o teto, vezes 8,5%. Então, você ia contribuir com o FUNPRESP, o valor máximo para você ter o 1-para-1 do patrocinador, que é o governo, é R$ 587,58. Se você fazer um aporte maior, é porque você quer fazer. O governo só vai pagar até esse valor aqui. Então, se você pagar até R$ 587,58, o patrocinador, que é o governo, vai pagar R$ 587,58. Então, se você pegar o R$ 1.868,91, menos o R$ 828,39, que é o teto, menos o R$ 587,58 que você paga para a FUNPRESP, vai ter uma sobra aí de R$ 452,94. Mas, cada parcela dessa aqui, no final do ano, você pode colocar no imposto de renda e abate, a Previdência. Vai abater 27,5. Então, aqui uma sobra é de R$ 614,52. Ou você pode pegar esse dinheiro e aportar aqui para aumentar o seu capital lá na FUNPRESP e ainda ganhar esse do governo, ou você pode economizar isso aqui, isso aí é cada um. Então, isso aqui é outro estudo que dá para você fazer. Para cada caso, um caso. Então, é isso. A gente pode pensar aí, cada pessoa, né, cada um tem os seus estilos, né? Então, o Proifas, ele preferia que não existisse o FUNPRESP, mas ele tem responsabilidade grande e ele não fecha o olho para o FUNPRESP. Tanto não fecha o olho que... Vou mostrar para vocês aqui o site do FUNPRESP, né, para vocês ir lá olhar também, que é outra opção. Esse é o site do FUNPRESP, é funpresp.com.br. O FUNPRESP hoje ele tem 94.900 participantes, ou seja, com esse quantitativo de participantes, a gente tem um poder de briga grande. Os patrocinadores aqui, que é o governo e outras entidades, são 186 patrocinadores, né? Tem os participantes, tem os patrocinadores. Tem um patrimônio ativo hoje de 6,01 bilhões
e os últimos 12 meses teve um rendimento aí de 8,05. Se você olhar, isso aqui é abaixo do IPCA, né? E se você olha aqui, ó, então por aqui você pode navegar aí, ficar olhando, caso você queira conhecer melhor, né? Aqui todo mundo pode ter a sala do participante. Eu, por exemplo, tenho a senha, tem tudo aqui, eu posso entrar aqui, ver como é que está a minha carteira, tem essas coisas todas aí que a gente pode fazer. A composição da carteira, assim como todas as entidades fechadas no Brasil, a maioria em fundos públicos, né, em títulos públicos. Eu estava no Anapar e vi um pessoal que veio acho que é da Suécia ou é da Suíça, o pessoal mostrando, eles conseguiram sair disso, né? Aqui no Brasil, tanto a Petrobras, o Fundo da Petrobras, Banco do Brasil, que é a Previ, o Funpresp e tantos outros, se você olhar aqui, mais ou menos 75% dos investimentos dele, da carteira de investimento, é em títulos públicos, ou seja, um risco menor. Mas você pode escolher lá na hora se você quer ter risco maior ou menor. Outra coisa que eu ia falar aqui, ó, estrutura organizacional, Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo, o Marcelo Coelho e o Luiz são professores de universidade, então você vê, o conselho são 3 membros do conselho dos participantes e 3 do conselho dos patrocinadores. A gente, enquanto Proifs, a gente participou de todas as eleições. Sempre a gente tentou montar uma chapa, ou junto com outras entidades, ou só, como foi essa chapa aqui, ó. No Conselho de Representantes, a gente conseguiu colocar as chapas sozinho, e fomos eleitos. Então, isso aqui são representantes nossos lá. Uma dificuldade aqui, todas as eleições para o Conselho Deliberativo, olha, isso aqui é Conselho Deliberativo, do Funpresp, ela foi em segundo turno. Por quê? Porque o pessoal que participa do Funpresp não vai votar. A pessoa vai lá, coloca o dinheiro dele lá e não acompanha nada. Ele não foi lá votar, não deu 12% de votante. Todas as eleições até hoje não deu 12% de votante. Sempre teve que ter segundo turno. Então, isso aí mostra um pouco o pessoal meio relaxado. Por quê? Porque isso aqui é lá no futuro, se fazendo funcionar, quem aderiu aí é o que vai trazer aí um valor maior na aposentadoria dele, a princípio. Né? Então, os patrocinadores têm direito a 3 também, então aqui é 3. Aqui no Conselho Fiscal, também a gente colocou gente aqui também, ó. Esse Dimas é professor lá da Federal do Maranhão, são 2 do Conselho Fiscal, e esse José Naon aqui foi a gente uniu com esse pessoal aqui, se eu não me engano, ele é auditor fiscal, a gente fez uma união com eles e conseguimos eleger o Dimas, também ligado a gente. E o outro aqui, ó, Comitê de Assessoramento. Não, esse tem que ser o outro, é do Executivo. Esse aqui, ó, Comitê de Assessoramento. Comitê de Assessoramento, a gente tem o Sandrac. Aqui a gente não conseguiu titular, não, a gente ficou com o suplente, porque nas negociações a gente tem que perder, tem que ceder um pouquinho para poder ganhar. Então, aqui a gente ficou com o Sandrac. Só um minutinho aqui, desculpa aí, só para... Oi. Ah, tá. Não, depois eu vou. Falou. Então, gente, ó, aqui, ó, vamos lá. Aqui a gente tem o Sandrac, que é um professor, se eu não me engano, lá do Sergipe. Então, a gente tem representante aqui dos professores, via Proifs, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Conselho de Assessoramento. O pessoal falou a questão do tipo de plano, o tipo de participante, que é aquele que eu acho que... você tem vários tipos de participantes. Você tem ativo normal,
né, que é as pessoas que têm salário acima do teto do INSS. Outra coisa que é o seguinte, se o seu salário ficar abaixo do teto do INSS, aí o governo não vai contribuir com nada, não. Aquele patrocinador seu lá, que é o governo, ele não vai colocar dinheiro nenhum lá. Ele só coloca se estiver acima do teto, tá bom? E aqui está falando o perfil de cada um. Eu sou esse cara aqui, o alternativo. Aquele que entrou no serviço, permanece vinculado ao regime, que é o meu caso, e aquele que tem remuneração abaixo do teto. Então, a partir do momento, se você entrar hoje e você tem remuneração acima do teto, daqui 5 anos a sua remuneração ficar abaixo do teto, você sai do ativo normal para o ativo alternativo. Por quê? Porque você não tem contribuição do patrocinador. Você vai ter o que você tiver lá no futuro para receber, mas não tem contribuição do patrocinador. Então, aí você tem que analisar aqui e olhar, mas quem não quer aderir, por exemplo, se quiser, o seguro deles não é ruim, no meu caso aí, o seguro é razoável, mantém por causa do seguro de vida, e também para fazer funcionar também, né? Tem um monte de colegas nossos que estão aí para conhecer, se a gente não participar, não conhece. Então, aqui é o site do FUNPRES para você entender um pouco disso aí, né? Olhar os planos, simulação, aquilo que eu falei, simulação de migração. Isso aqui é um simulador. Esse aqui, o par, é o seguro. Tá? Então, se você ler lá direitinho, vai ver que isso aqui é o seguro. Simulação de migração, se você entrar aqui, vai ter uma planilha Excel. Se você preencher, você consegue simular o que seria, você ter pelo menos uma previsão, né, do que seria a sua aposentadoria, o valor que você iria receber do FUNPRESP lá no futuro. Isso aqui são os investimentos que eles fazem, né? Conheço os nossos investimentos, aqui você acompanha, tem muita transparência, o FUNPRESP em números, as notícias aqui, e eu sou participante, então eu posso entrar aqui no site, né? Eu posso ver como é que está a minha carteira, essas coisas todas. Uma outra coisa que a gente participa também enquanto sindicato, até para acompanhar tudo, é esse aqui, que é o ANAPAR. O ANAPAR. Aqui, se você olhar, o que é a ANAPAR? A ANAPAR é a Associação de Abrangência Nacional que representa todos os participantes de entidades de previdência complementar e os usuários de plano de saúde de autogestão. Aqui na UFG, por exemplo, nossa, da Unimed, não é de autogestão. O pessoal da Bahia, os colegas lá da Universidade Federal da Bahia, da PUB, eles têm um plano de autogestão, eles mesmos fazem gestão do plano de saúde deles. Então, a ANAPAR ela é uma associação. Eu sou associado à ANAPAR, é R$60 por ano, ela tem uns congressos todos os anos, e esse ano a gente conseguiu colocar aqui na direção da ANAPAR, aqui a diretoria, a gente conseguiu, o Proíves conseguiu colocar na direção da ANAPAR o nosso colega lá do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Rolim. Tá? Então, aqui é outro, onde aqui, o que acontece com isso aqui? Isso aqui responde um pouco lá o... Ai, minha cabeça já não está tão boa. Deixa eu pegar aqui que eu vou lembrar. Acho que era o Vinícius, né? O Vinícius que me falou. Aqui, Vinícius, ó, aqui é o local onde a gente faz luta. Por quê? Porque aqui está o pessoal da Petros, o pessoal da Banesprev, da FUNBEP, FAPES, Forluz, está o pessoal de outras entidades, da Previ. Aqui é onde a gente briga contra as alterações que o governo quer fazer. Uma briga nossa atual, que eu tenho acompanhado muito, é essa aqui, ó. As leis complementares 108 e 109. Por quê? Se o governo abrir isso aí para a Previdência aberta e pagar como patrocinador para a Previdência aberta, coisa que ele não pode fazer hoje, pode ser que essas previdências fechadas sofram. Né? Por quê? Porque vai reduzir o número de pessoas participantes lá dentro. Então, isso é um risco para elas. Então, aqui é onde a gente faz política aqui na ANAPAR, essa associação que a gente faz política, junto com os outros, todinho faz política aqui. Aqui a gente briga, vai para o Congresso, vai para todos os lugares, faz seminário, faz congresso, faz reuniões, estuda,
né? Aqui na ANAPAR tem toda aqui, tudo tem artigo, privatização e risco para os fundos, analisa risco. Então, aqui a gente faz muita política, ou seja, nós aqui da ADUF, que somos filiados ao PROIFES, a gente tem acompanhado fortemente o FUNPRESP. É porque a gente ama o FUNPRESP? Não, a gente preferia que todo mundo tivesse o mesmo direito que o pessoal que entrou antes de 2003 tem. Mas a gente entende que é responsabilidade nossa não fechar os olhos para uma realidade hoje que é de muitos colegas que chegou aí a partir de 2013. Então, a gente não fecha os olhos e o que a gente fez foi tentar atuar politicamente, fortemente aí nesse local. Pessoal, a princípio era isso aí. Espero que tenha o Max. Pode falar, Max. Opa, boa tarde, Jesse. Estão me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, sim. Beleza. Bem, não, eu só vou colocar aqui alguns pontos que, quer dizer, primeiro a minha situação, né? Eu sou da geração 3, entrei em 2005, e eu tomei a decisão de sair quer dizer, fazer a migração de regime em 2016, tá? Eu vou só colocar os pontos que me levaram a essa decisão, para cada um pensar aí, tá bom? Primeiro é a mudança de regra que toda hora muda. Né? Ô, Marcos, só um adendozinho, só para falar para a Camila que você é aquele que migrou sem aderir. Isso, eu migrei sem aderir, exato. Estou considerando adesão agora, mas enfim, migrei sem aderir. E por que eu migrei? Assim, por que eu migrei? Porque primeiro que eu achei que assim, a regra antes de 2003 ela é clara, né? Então, o fato de você ter paridade e integralidade é uma regra que, assim, vale a pena carregar. Por quê? Porque depois você vai receber exatamente o mesmo salário e o 100% do salário dos pares que estão na ativa. E os pares que estão na ativa, evidentemente, quem está na ativa vai ficar sempre ali brigando por salários e pelo menos para repor as inflações e tudo mais. Então, sua aposentadoria seria também, tá, reporia, digamos assim, a inflação. Claro que, historicamente, a gente acaba perdendo um pouco, mas a gente sempre briga por ela, né? E, em relação a quem estava na terceira geração, o que acontece? A regra para remuneração de quem estava na terceira geração também ela é meio obscura lá. Ela fala que vai criar um mecanismo para poder remunerar, enquanto não for, fica a remuneração do INSS, né? Então, ou seja, aí vai sempre a remuneração do INSS. Essa é uma coisa também que ficava meio perdida lá, tá? Como que ia remunerar? Quer dizer, define o seu salário quando se aposenta e depois como que ele era reajustado, tá? Então, esse reajuste aí era algo que estava obscuro aí na época, tá? Depois veio a migração para o 100%, quer dizer, já era 80%, quer dizer, você já perdia de cara, e aí depois a perda foi ainda maior, né? Que a perda agora é 100%. Então, detalhe nesse 100% que para mim, não é muito claro ainda, porque, veja só, quer dizer, hoje é claro, mas não é muito claro quando a gente chegar na hora de aposentar, por dois motivos. Primeiro, quando você chega no INSS e você pede lá, por exemplo, você vai averbar um tempo, o melhor caminho é você ir no INSS, pedir para ele um extrato. Ele te dá o extrato todinho. Então, ou seja, o INSS tem, na base de dados dele, todas as contribuições que você fez a sua vida inteira. Então, ele carrega isso. Veja que usar essa base de dados para poder calcular o seu salário é vantajoso para o governo, tá? Então, hoje, o governo não faz isso, ele espera você averbar, então você pode averbar o tempo que você quiser. Só que o tempo de contribuição está cada vez alongando mais. Nós já estamos aí com 65 anos, talvez quando você for aposentar, isso já é quase que você vai aposentar quase que por tempo de contribuição, digamos assim, ou que você vai, de repente, precisar desse tempo de contribuição aí, averbar esse tempo para você ter direito. Vamos lembrar que, historicamente, tem uma reforma de Previdência a cada 8 anos. Tá? Teve uma reforma no FHC, teve o governo Lula, governo Dilma, governo que era para ser o governo, mas governo Bolsonaro. Cada 8 anos tem uma reforma da Previdência. Então, ou seja, e toda a reforma da Previdência, ela alonga o tempo de contribuição, ou seja, alonga o tempo de permanência da pessoa nativa e, por vezes, diminui até a contribuição, aumenta a contribuição dela, né? Então, diminui o que ela recebe. Porque, por exemplo, agora um professor, ele saiu aí que era 11% para todo mundo, né? E agora quem é um professor titular já paga na faixa de 14%, né? O aposentado também. O aposentado que é na paridade, ele vai pagar os mesmos 14%. Então, ou seja, diminuiu quanto que o governo paga agora, né? Diminuiu quanto que o governo paga para aposentado, aumentou de quem tá na ativa, aumentou o prazo
Então, assim, toda a reforma da Previdência vai nesse sentido. Ela vai aumentar o tempo de quem vai ficar nativa, ou seja, deixar você mais nativa, e vai depois cobrar que você pague mais. Então, a regra do jogo vai mudar toda. A regra de hoje, a certeza é que se você não for aposentar amanhã, você já vai aposentar praticamente com outra regra. Então, assim, a regra vai mudar o tempo inteiro. E a terceira geração fica ali meio no limbo. Por quê? Porque quem é da quarta geração, ele é no teto, e ele já tem que se fazer alguma coisa para poder complementar, ele já sabe que ele está no teto da Previdência. Então, ele já sabe que ele vai ter que fazer alguma coisa, e aí ele vai, evidentemente, caçar um jeito, pode ser a PUMPES, pode ser fazer uma poupança privada, pode ser fazer uma previdência privada, pode ser investir no próprio capital, enfim, ele já sabe disso. E quem está ali na terceira ainda está naquele, eu faço, eu não faço, eu migro, eu não migro, fica aquela dúvida, né? E uma coisa que outro ponto que eu achei, assim, para mim, que fez sentido, foi o seguinte: a tendência é que esse grupo que tem aí, entre 2003 e 2013, é um grupo pequeno. Vamos lembrar que, inclusive, até 2006, 2007, ali, tinha pouco concurso público, inclusive, né? Foi uma época de pouco concurso público, entrou pouca gente nesse período. É um grupo pequeno na base toda, e o que acontece? Muitos migraram. Os que migraram, eles saem da base da terceira e vai para a quarta. Então, ou seja, essa terceira geração tem uma base muito pequena de gente. Isso perde força na hora que você quer, por exemplo, que você tira o direito ali, essa base fica sem força para brigar pelos próprios direitos ali. Então, é outro ponto também, o número de participantes nessa terceira geração pesa contra as regras que vão sendo colocadas para quem está nessa terceira geração. Isso, para mim, também foi um dos motivos que fez eu migrar também, tá? E, então, assim, de toda maneira, outra coisa, um dado demográfico aí, né? O Gessi colocou um dado, eu até anotei aqui, né? Que ele colocou lá, quem ganhava 14 mil e está na paridade, ele pagava R$ 1.860, né? R$ 1.860 de contribuição. Vamos lembrar que a nossa previdência é assim, né? Os da ativa paga para quem está aposentado hoje, né? Na expectativa de que quando ele estiver aposentado, os da ativa da época paguem para ele aposentar. Então, nós temos que fazer a conta, por exemplo, quantos da ativa pagam um salário de 14 mil? Então, do pessoal que tem paridade, está pagando R$ 1.860. Precisa de 7 pessoas e meia para pagar um da ativa, para pagar um salário de 14 mil reais. Então, você precisava dessa base demográfica. Só que o que acontece? A regra foi mudando, e, por exemplo, desde 2013 para cá, a contribuição máxima é 828. Então, se você pensar, essa base de 828 para pagar os 14 mil de quem está aposentado agora, já precisa de muito mais gente. Então, o nosso sistema foi quebrado, né? A regra nossa foi quebrada, quer dizer, vai precisar entrar dinheiro nesse sistema, porque com pessoas já não se paga. Então, é outro ponto complicado para quem está ali meio no limbo, né? Que o limbo seria a terceira geração. Eu considero a terceira geração o limbo porque a regra dela vai ser uma regra que vai migrando, vai mudando e vai só piorando, né? Já piorou no caso dos 80% para 100% do salário, isso já foi uma piora considerável, né? Igual eu disse, talvez agora no momento, eu concordo com o Gessi, acho que a regra atual, você pode escolher se você vai querer agregar todo o tempo anterior à universidade ou não. Só que a regra, na hora de você aposentar, de repente o governo vai falar, qualquer coisa que estiver cadastrada aqui, não vamos usar para fazer o salário básico. Por que ele pode fazer isso? Porque é uma maneira que beneficia ele. E todas as regras ele faz beneficiando ele. Então, está aqui até aposentar, isso pode ser algo que venha a mudar, tá? Então, ou seja, a única certeza é que a regra vai mudar, tá? E mais um detalhe, aí é um detalhe para todo mundo, tá? Quer dizer, para quem tem paridade, não. Mas para quem não tem paridade, seja quem migrou, seja quem não migrou, uma coisa interessante é se atentar no benefício fiscal que existe para contribuição previdenciária até 12%, tá? Até 12% do seu salário você pode colocar em previdência privada. O que acontece? Na própria FUNPRESP, tá? A contribuição máxima da FUNPRESP aí é 8,5% sobre o excedente, né? É 8,5% sobre o excedente do teto, né? Sobre o excedente do teto. Isso não atinge os 12%, tá? Isso não atinge os 12%. Então, como eu penso que, seja da terceira geração, seja da quarta geração, tem que preocupar um pouco em relação à previdência, ou seja, tem que fazer alguma previdência complementar, essa regra dos 12% é interessante, porque você
você pode abater do seu imposto de renda 12% do salário para a contribuição previdenciária. Então, você vai ter, quem está no FUNPRESP tem a parte do FUNPRESP, tá? Mas a parte do FUNPRESP não chega aos 12%. Então, você tem um excedente ali que você poderia investir em previdência privada e tem um benefício fiscal aí que você pode abater do seu imposto de renda, tá? Esse benefício fiscal, ele faz muita diferença. Por quê? O que é que acontece? Você aplica o dinheiro, você contrata um imposto de, uma previdência privada, por exemplo, até no teto de 12%. No ano seguinte, o governo te restitui o imposto de renda, né? Então, o que é que acontece? Ele te restitui, a partir do segundo ano, a conta poderia ser mais ou menos assim, né? Você ia colocar 100 e ele te dá 27,5% de volta. Ele te dá 27,5% de volta. Se ele te dá 27,5% de volta, você já não tem que pôr 100 no segundo ano. No segundo ano, você já tem que pôr apenas, né, essa diferença, que dá 67,5%, né? Então, esse 67 é que você vai colocar. Mas na hora que você coloca o 67, o governo já te deu os 27. Então, você está ganhando 38% aí, tá? Só nessa brincadeira dessa isenção fiscal, tá? Então, é uma diferença gritante, tá? Então, assim, eu só estou dizendo que ela existe e que, para vocês se informarem sobre essa isenção fiscal. Isso vale para quem está... a pergunta do Marlon aí, por que eu não aderi a FUNPRESP? Tá, já respondo essa pergunta, tá? Para quem está aí, seja na terceira geração, seja na quarta, essa regra dos 12% eu acho que faz diferença. Por que eu não aderi na FUNPRESP na época? Primeiro, a FUNPRESP estava na criação dela, né? Ainda estava começando a FUNPRESP ainda, né? Tinha as regras ainda não muito claras, a regra tinha apenas a regra da contraparte do governo, né? Que é uma regra interessante. Mas eu estava interessado em investir meu próprio capital, né? Então, eu acabei optando por investir meu próprio capital, eu fiz um seguro na época, né, e tal. E eu estou pensando em investir agora, na realidade, é por causa do seguro, tá? Seguro ficou uma coisa muito cara, para mim ficou muito caro, acho que é questão de idade, aí eu achei que o seguro hoje não está barato fazer um seguro. O seguro da FUNPRESP é barato, né? E, basicamente, com o preço que eu pago de seguro, considerando a isenção fiscal hoje, praticamente tudo, dá uma diferença muito pequena para eu aderir à FUNPRESP e ter o seguro da FUNPRESP. Então, no caso, eu estou pensando em aderir à FUNPRESP agora, mais por causa do seguro do que pela própria Previdência, tá? Max, nas suas contas, você esqueceu o seguinte, você vai receber os 27,5% de volta lá, e se você coloca um, o governo coloca um também. Não, isso é da FUNPRESP, mas o que eu estou querendo dizer não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, na FUNPRESP, ok, quem aderiu à FUNPRESP, ok, tem mais isso ainda. Pois é, além de quem a questão aí, você coloca um, por exemplo, e o governo coloca um. Não, eu sei, mas o que eu estou falando é a sobra disso ainda. Não, estou falando isso porque muita gente que entrou depois de 2013 tem previdência aberta. Sim. Que ele não tem esse um do governo não tem, na previdência aberta. Exatamente. Esse é um benefício. É questão de, se você está nessa situação, eu, por exemplo, GC, eu vou falar por mim, eu preferia arriscar no FUNPRESP do que numa aberta, se eu tivesse entrado depois de 2013, por causa do do governo e também porque você tem um grupo muito grande para brigar junto. Exatamente. Que é um grupo de mesmo perfil. É um grupo ali de servidor público de mesmo perfil. E tem a ANAPAR lá também, que tem uma associação e tudo, que dá para você brigar junto. Então, assim, depois de 2013 eu entrava nisso aí. Eu achava que o pessoal, depois de 2013, mas é aquele negócio, isso é questão pessoal. Não, eu concordo com você, mas o que eu estou falando é que a própria FUNPRESP, ela te limita a 8,5%, certo? Sim. Então, mas você pode fazer aposte. Só que o governo, quando você faz aposta, não te limita a 8,5%. Se você quiser, você pode fazer aposte. Só que o governo, quando você faz aposta, o governo não coloca um, ele coloca no máximo 8,5% da diferença. Aquele valor, aquela conta que eu fiz. Aquele valor, exato. Então, mas aí o detalhe, com esses 8,5% que tem a contraparte do governo, que é 8,5%, você ainda não atinge os 12% de isenção fiscal. Então, ainda tem uma barba que ainda você pode fazer com aposta. Entendeu? Ou pode fazer aposta na própria FUNPRESP, isso eu não sabia, ou você pode fazer com outra previdência. Mas, assim, você tem esse benefício fiscal aí que eu acho que quem não está na paridade deveria usar, porque é muito vantajoso usar. Sim.
Tem uma fala aqui da Gláucia, que eu esqueci, que eu não falei durante o tempo, que é o seguinte, qual que é o problema aí da geração que entrou depois de 2013 também, né? E mesmo a geração da média, que a gente discute muito, né, Max? Lá, o Max também é da matemática, do mesmo instituto meu, e a gente gosta lá a gente gosta de conversar nos cafés sobre isso tudo, né? Então, assim, é a questão da invalidez. Esse é outro problema, que é a questão de você falar que fez seguro, né? Por quê? Porque o pessoal que está na média, e mesmo a gente que entrou antes de 2003, com a reforma da Previdência, um governo que defende a família, ele deixou a gente no limbo. Por quê? Porque mesmo quem entrou antes de 2003, se tiver qualquer problema de saúde, e agora não é nem aposentadoria por invalidez, é por incapacidade, né? O governo mudou o nome. Se essa pessoa aposentar por incapacidade, ele vai para a média. Entendeu? E vai para a média e entra para a regra da pensão. Então, hoje, por exemplo, um professor novo que entrou depois de 2003, se ele tiver qualquer problema e for para incapacidade, qualquer problema de invalidez, esse professor ele sai do salário aí de 10, 12, 13 mil e vai para o salário de 3, 4 mil. Mesmo quem tinha paridade? Hã? Mesmo quem tinha paridade? Não, lá atrás não. Minha média vai ser maior. Eu vou para a média, Max. Ah, tá. A minha média vai ser maior. Mas quem entrou agora, Ah, não, ele vai para o teto, vai considerar o tempo, se não tiver nada fora. Certo. E aí o seguro da FUNPRESP, uma coisa qualquer, ou de outro lugar, qualquer coisa, é importante ter consciência disso. Se você for incapacitado, qualquer coisa que acontecer, você não tem o seu salário aí em momento duro da sua vida, que pode ocorrer, ou da sua família que ficar, né, em caso de morte, etc., eles não vão ter, eles vão ter um valor muito baixo. É bom você olhar na reforma da Previdência, lá no site do Preço tem uma cartilha lá bem interessante para você dar uma lida para ver cada caso, cada geração, que é um problema sério também. Então, assim, o professor hoje, que ele está ele não está, por exemplo, quem entrou depois de 2013, não está no FUNPRESP, não tem o seguro, não tem nada, em caso de invalidez, o salário dele cai drasticamente, vai para uns R$3.000, mais ou menos. É bom olhar as regras e ver. Então, você não tem segurança do governo hoje. Hoje não pode ficar doente. Era isso que eu falava, falei muito isso em todas as falas que eu fiz quando da nossa luta contra a reforma da Previdência. Um governo que defende a família, ele não ampara a família, porque ele deixou a família desamparada. Colega nosso, né, Max, que está com problema sério, deu um câncer cerebral, entrou na mesma época minha, eles podem agora aposentar ele não tem tempo, porque com essa reforma toda aí não tem, ele é professor titular, vai sair dos 21 mil para uns 13 mil reais por aí no momento, 13, 14, no momento de... Por quê? Porque ele, assim como eu também, ele entrou aqui graduado, depois fez mestrado, depois fez doutorado. Então, quando você vai pegar a média a partir de 94, a gente era assistente em 94. Então, essa regra da média foi para descer o... Então, assim, é um cuidado também que a gente tem que ter. Então, todas essas ponderações que a gente fez são ponderações que você tem que pensar, porque cada situação é uma situação. Tem professor que não tem filho, que é ele. Ele não tem muita preocupação, ele está certo também. Ele prefere viver o hoje e pronto. Tem outros que têm família, então, por isso que eu falo que é muito difícil a gente dar... a gente poderia aqui, eu até dia 30, eu vou estar aqui na DUF, pode marcar comigo, eu fico à disposição para conversar, mas é muito difícil você falar com uma pessoa, faça adesão ou não faça. Porque cada caso é um caso, como o Marcos falou. Naquela época ele tinha outros objetivos, né? E o professor também tem, cada um tem a sua situação ali, não adianta, né? Então, cada caso é um caso. Em relação até o Ricardo colocou uma pergunta aí, que era a questão do desconto de imposto de renda, tá? O desconto de imposto de renda, na realidade, você não se livra dele, você adia ele, tá? E ele é regressivo de acordo com os anos, né? O tempo, tá? Então, se você, digamos, for resgatar a partir de 10 anos, ele cai para 10%. Só que incide sobre o retorno que você teve aí. Então, mas, assim, é muito vantajoso, porque de cara você já ganha
38%, e lá na frente você vai pagar 10%, então a vantagem, a benefício fiscal é notório, tá? De qualquer modo, né, Max, também lá na frente, se você fosse receber, suponha eu vou receber aposento com salário integral. Lá na frente eu vou pagar imposto de renda, 27,5% sobre o salário. Então, como esse aí 10, né? Ele é menor do que o outro ainda, né? Tem um detalhe, tem alguns detalhes também em relação à previdência privada que vale destacar também, tá? Previdência privada, no final do processo, você tem um patrimônio, quer dizer, você pode receber, você pode optar por pegar o dinheiro e você pode optar por receber até você vitalício lá, uma renda, tá? Então, você pode optar pelas duas formas aí. Então, ou seja, também é patrimônio, você poderia resgatar esse patrimônio. E se acontece algo no meio do caminho, se você morre, na realidade, isso vai para os seus herdeiros. Então, também é algo que destacar a pequena diferença. Em relação a seguro, tá, gente? Eu acho que o seguro, aí eu analisei seguro recentemente, né? Eu tinha seguro, sempre tive seguro desde que eu saí. Desde que eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi um seguro, né? Justamente por esse medo aí de ter uma invalidez no período, né? Porque eu acho que a invalidez é complicado. Você está precisando e a sua renda cai, e isso é muito complicado. E agora o seguro da Funpresp, oferecido pela Funpresp, aí é muito bom, muito, muito bom mesmo. Eu aconselho assim, que vale a pena fazer o seguro. Claro que para fazer o seguro, se você você não migrar, você pode fazer igual o GSI, né? Você faz eu não esqueci o nome, mas você faz só uma adesão. Participante alternativo. Isso, participante alternativo e faz o seguro. Para os outros, você tem que aderir e fazer o seguro, tá? Mas o seguro é um seguro bom, é um seguro que tem uma coisa boa. E outra coisa, gente, aí é uma dica para os jovens, tá? Jovem, às vezes, não pensa em aposentadoria, mas você tem que pensar em aposentadoria novo, viu? Velho, você já não tem mais o que fazer, não. Velho, você já, o que você tinha feito já foi para trás, e aí você já está sujeito a muito da regra. Então, assim, a previdência não retroage, né, Max? Exatamente. Então, tem que ser novo, tem que construir as coisas. O Vinícius, ele saiu aí, mas ele deixou ali uma fala assim: vocês vão tentar brigar para voltar à natureza pública? Claro que sim. Nós vamos tentar brigar para voltar à natureza pública. O Ricardo colocou, na Funpresp, creio que não pode tirar bolado de uma vez. Pode. O que vai acontecer é que você não pode pegar o dinheiro do patrocinador. Só o que você colocou. O que o governo colocou para você não pode pegar, viu, Ricardo? Pode dar uma olhada naquelas perguntas e respostas lá no site do Funpresp, que lá fala muito bem isso daí. Mas não perde, né? Você recebe como rendimento mensal. Sim, você recebe a sua bolada, né? Com as regras de uma previdência aberta ali, né? Com todas aquelas regras. Só que você não pega do patrocinador. A do governo vai para o governo. Você só vai receber a do governo se você transformar isso em aposentadoria. Não, mas eu tive uma consulta essa semana, mas aí quando você retira a sua, a do governo, você recebe o seu salário, né? Acho que assim, você não perde essa coisa. Não, acho que não. É bom dar uma olhada lá em perguntas e respostas. Digamos, você teria direito a receber 2.000 se você fosse receber 1.000, ela é relativa ao que você colocou, 1.000 relativa com o governo. Você pode sacar a parte que é sua e receber só os 1.000 do governo. Eu entendi assim. Posso estar errado, mas eu tinha entendido isso. É bom revisar, viu, Max? É bom dar uma revisada lá em perguntas e respostas. Tem uma pergunta desse jeito aí. Eu li ela uns 3 dias atrás, mas pode ser que seja isso também. Mas, assim, é importante dar uma lida lá. Lá tem perguntas e respostas. Porque o patrocinador ele não deixa você tirar a bolada dele. Isso eu vi, não tem jeito. Pessoal, acho que era isso. Agradecer o Max aí também. Eu acho que é bacana esse bate-papo todo, né? A gente fica aqui na DUF à disposição para qualquer outras dúvidas. A professora Andréia, ela perguntou se ajuda. Estamos aqui. Se precisar, pode vir aqui, marca aqui. Esse mês está muito corrido, mas a gente tenta marcar uma agenda. Tá bom, André? Pode ficar à vontade e a gente fica à disposição. A Marina Mizukoshi, nossa amiga, nossa colega também lá do IME, diretamente do pós-doutorado dos Estados Unidos, né, Marina? Tantos outros aí conhecidos, Tatiana também estava por aqui, Ricardo. Bem, foi um prazer estar com vocês aí, a gente fica à disposição. Nosso objetivo mesmo é que vocês se conscientizem, que entrem no site, que busquem maiores informações possíveis e que olhem aí a situação de cada um, né? É aquilo que eu falei do início. A nossa forma de trabalhar é uma forma muito responsável,
A gente preferia que não tivesse o FUNPRESP, que todos estivessem na mesma situação como a gente construiu a carreira, né, a carreira com isonomia, todos os professores da mesma geração, mas, infelizmente, nós não tivemos força política para barrar todas essas reformas que teve. E eu não posso falar para vocês que tem outra realidade hoje. A realidade que tem é essa, e o que a gente está fazendo é brigar com essa realidade. E vamos sempre brigar para voltar à isonomia, mas também a gente está atuando aí em todas essas frentes. Por quê? Porque a gente entende que é responsabilidade nossa informar o professor do que é e deixar o professor à vontade para tomar a posição que ele acha que deve tomar, porque cada caso é um caso e não tem como a gente falar. Então, a gente não pode falar faça adesão ou não faça adesão. Estude o seu caso, veja a sua situação, veja as consequências de fazer ou de não fazer e tome uma decisão. Então, pessoal, muito obrigado aí, agradeço muito pela presença de vocês e ficamos à disposição aqui na DUF. Ricardo, acho que o Ricardo fez uma pergunta, se vai ficar a gravação. Eu vou ver com o pessoal, Ricardo, acho que pode ficar assim, tá bom? Ah, não, foi o Rogério que fez.